Então, dando sequência aos métodos de solução dos problemas de PL, a gente tem também o método simplex, que embora o nome seja simplex, ele não é tão simples assim. Então, ele é uma técnica que basicamente trabalha com desenvolvimento de matrizes, mais ou menos uma ideia de desenvolvimento de matrizes, pivoteamento, melhor dizendo, de matrizes. Só que ela tem bastante, vamos dizer assim, várias etapas no desenvolvimento. Você tem que analisar qual é a sua solução inicial, aí você tem que montar uma matriz de identidade inicial, se você não tem ela fácil, você tem que adicionar variável de folga ou variável artificial, aí você tem que fazer teste de bloqueio para ver qual variável quer entrar na solução, qual variável é para sair, tudo mais. Além do que, ela precisa sempre ter um formato padrão para poder começar a desenvolver. Ela nunca pode ser um problema de maior ou igual, é sempre problemas de menor ou igual. Todas as restrições têm que ser problemas de menor ou igual. Então, se você tem um problema de maior ou igual, você tem que manipular ele, ou seja, basicamente só trocar, né, multiplicar por menos um, uma outra coisa, para transformar ele em problema de menor ou igual. Aí tem outras condições também. Por exemplo, aqui, isso é meio óbvio, todas as variáveis têm que ser não negativas, não podem ser negativas. Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Os Bs devem ser todos não negativos também. Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Então, se tem um problema que vai gerar um Bzinho negativo, lá já não tem como resolver pelo simplex. Tem que fazer uma adaptação para poder resolver. E todas as equações devem ser do tipo menor ou igual, como eu acabei de falar. Então, se é de maior ou igual, você tem que fazer alguma coisa. Nesse caso, multiplicar por menos 1 para transformar em menor ou igual. E gerando essa forma padrão. Então, em geral, que essa parte de maximizar, né, a gente não trabalha sempre de minimizar, certo? E tem que ficar dessa forma, sempre de todas as restrições de menor ou igual. Então, e daí a gente tem que pegar o conjunto de soluções aqui, junto com a função de objetivo, e colocar no tablô dela. Aí tem os métodos de solução, tem o Big M, que é para a gente gerar a solução inicial factível, para depois refinar até chegar à solução ótima. Então, ele é basicamente um processo iterativo também, porque o que ele faz? Ele tem uma solução inicial, ele vai refinando essa solução inicial até chegar na solução ótima, desenvolvendo várias etapas no meio do caminho. É longo, é complexo, e hoje em dia, né, basicamente a gente não utiliza. Para quem a gente utiliza o método simplex? Para fazer melhorias nele, né, desenvolver novos métodos de solução. Só que daí a gente já trabalha com programação, aí você programa o método simplex, você não precisa ficar fazendo na mão essa parte. Quem trabalha muito com o método simplex é o professor Thiago Guimarães, que infelizmente teve que sair da FAI, né, passou no concurso público, teve que sair. Ele volta às vezes para dar um curso de extensão, como se fosse um curso de extensão, principalmente para o pessoal do MEP, mas é mais, acho que na parte de economia que ele faz isso, ele não faz tanto na parte de pesquisa operacional. Mas, como eu falei, a gente não vai abordar, devido à sua complexidade e demanda de tempo, né, a gente não vai abordar a resolução, okay? Até porque não está também no cronograma. Seria um extra? Seria um extra interessante, porém, não é o foco da nossa disciplina. Nosso foco é resolução de problemas, e a gente vai desenvolver essa resolução de problemas com base no solver do Excel. Então, o solver do Excel, dentre todos os métodos de solução, que aqui a questão não é mesmo um método, é uma ferramenta de solução, o solver. Outros softwares eu vou mostrar também tem o seu solver, mas basicamente solver é só o nome da ferramenta. A gente vai trabalhar daqui até o final do semestre, todos os tópicos, todos os conteúdos, a gente vai trabalhar pelo solver do Excel. Em geral, todos eles têm a mesma forma de resolução. Montar o problema no Excel e apertar o botão do solver, ele resolve sozinho. Então, ele é um método simples, direto, por quê? Porque a gente só precisa descrever como é o modelo matemático por Excel, e o Excel que vai fazer as contas para a gente. Ele é bem vamos dizer assim, vários tipos de problema de PL, principalmente qualquer tipo de problema de PL, ele consegue resolver, desde que ele tenha a solução, o problema, né? Se não tiver solução, ele não vai conseguir resolver. E ele usa vários tipos de métodos de solução. Daí sim, aqui são os métodos, né? O simplex, o método de crescimento pelo gradiente, alguma coisa assim, multiplicadores de Lagrange, e outras técnicas iterativas computacionais. O único problema dele
é que ele tem um limite para o número tanto de variáveis quanto para o número de inequações. É o único problema que ele tem, mas é na base das centenas, eu acho que é 125 variáveis e não sei quantas restrições. Dá para fazer muita coisa com ele. A única limitação é essa. Se você programar em Visual Basic, daí você consegue quebrar essa limitação, que lá você consegue fazer alocação de memória, aí não tem esse problema do limite de variáveis ou limite de restrições. Ok? Então, primeira coisa, vamos lá, ativar o solver do Excel. Então, a gente vai para um Excel, abra um Excel, né? Eu tinha pedido para vocês abrirem. Vou compartilhar aqui com vocês o meu Excel aberto já. A gente vai resolver os problemas que a gente já viu até hoje. Eu vou listar eles aqui na minha folhinha para a gente poder ir copiando e colando. Eu ia dividir ao meio, né, a tela, mas daí ele esconde, acho que está todo mundo vendo aqui, né, o meu Excel. Se dividir ao meio, ele esconde essas abinhas, ou esconde as funções aqui, a gente vai precisar delas. Então, aonde vai aparecer o solver do Excel? Aqui no dados. Então, no dados não tem nada, ele vai aparecer aqui, certo? Como que a gente adiciona aqui essa extensão? Então, a gente vai em arquivo, certo? Foi lá no arquivo. No meu caso, é em mais, mas provavelmente deve ser opções. Então, mais opções. Se de vocês já aparece opções, é porque é mais rápido. Então, arquivo, né? Opções ou mais, e aí sim opções. Depois vai em suplementos. É o penúltimo, antes de central de confiabilidade. O último é suplementos. Clique em suplementos. Ele vai abrir, tem um monte de coisa aqui que não precisa. Vai lá embaixo, à esquerda do OK tem gerenciar. Aí dentro da caixinha que dá para selecionar tem suplementos do Excel. Aí vai clicar em ir. Não precisa nem mexer, ele já está listado nos suplementos. É só clicar em ir. Clicando no ir vai aparecer o solver. Ou melhor, vai aparecer uma caixa de diálogo com 4 coisas. Ferramentas do Euro, deve ser, ferramentas de análise, ferramentas de VBA, Visual Basic, e o solver. Só clica na caixinha do solver e dá um OK. Feito isso, ele vai aparecer lá em dados, aparece lá na última coluna de dados, está escrito análise embaixo, que é o tópico dessa coluna. Vai aparecer o solver, é um ponto de interrogação, uma setinha escrito solver. Vou colocar aqui, ele é max, pão mais leite mais suco, certo? Aí as restrições. A primeira restrição, pão maior igual a 8. Segunda restrição, leite maior igual a 3. Vou colocar maiúsculo aqui, né? Esqueci de colocar leite maiúsculo. Suco maior igual a 7. E a última que diz 5 vezes pão, ou quantidade de pães, mais 1,25 vezes a quantidade de leites, mais 0,75 vezes a quantidade de sucos. Isso tem que ser menor, igual a R$15. Vou aumentar aqui para ficar visível. Aqui tá bom. Então tá aqui. Esse é o modelo matemático. Beleza? Agora, como a gente vai iniciar? Primeira coisa, a gente tem que, no nome, igual a gente fez lá no começo, atribuir as variáveis de decisão. Nesse nosso caso, pão, leite e suco. Quantidade de pães, quantidade de leite, quantidade de suco. Então, só vou colocar o nome aqui, ó. Pão, leite e suco. Ok? A princípio, como a gente vai usar o solver, a gente precisa de uma solução inicial. Vamos deixar em branco, ele vai considerar como zero, mas deixa em branco por enquanto. Próximo passo é colocar a função objetivo. Então, aqui, ó. Função objetivo. Eu só coloquei o nome dela para falar que é função objetivo. Ou pode colocar FO. Como fica a nossa função objetivo? Tá aqui, ó. Quantidade de pães, mais a quantidade de leite, mais a quantidade de sucos. Só que é o seguinte, a gente não pode usar essas células para quantidade. Aqui é só o nome da variável. A gente vai utilizar a célula da frente para indicar a quantidade. Então, aqui está a quantidade de pães que a gente vai utilizar.
aqui a quantidade de leites e aqui a quantidade de sucos. Então, como que fica essa função? Igual B, qual é o B7, mais B8, mais B9. Beleza? Aqui a gente somou quantidade de pães, mais quantidade de sucos, mais quantidade de leites. Deu zero, porque não tem nenhum número aqui atribuído, então é zero. Se colocar lá 1, 2, 3, vai ter 6, tá? Vou deixar aqui sem nada, para ele não ter problema nenhum. Próximo, agora colocar sujeito. As restrições. Eu vou pular aqui uma linha para colocar na de baixo. São 4 restrições, melhor dizendo. Então, primeira restrição, pão. Opa, não é a célula referente ao pão, né? Que é igual B7, beleza? Pão maior igual a quanto? 15, tá? O que eu fiz? Fiz parte por parte. Eu coloquei o P nessa célula, o maior igual na célula do meio, e o 15 não, 8. 8 na terceira célula. Usei 3 células a gente sempre vai usar 3 células para identificar uma restrição. Segunda restrição, leite. Então, é o igual B8, que é a quantidade de leite, onde vai aparecer a quantidade de leites, maior, igual a 3, que é o limite aqui do leite, beleza? E a do suco, penúltima. Então, quantidade de suco, ou seja, a célula da quantidade de suco é o B9, maior, igual à quantidade de suco que está pedindo, 7. Então, essas são as quantidades mínimas. Agora, a condição monetária, não pode gastar mais de 15 reais. Então, igual, aí vem 0,5, que é 50 centavos, né? Vezes quantidade de pães, que é B7, mais 1,25 vezes a quantidade de leites, que é B8, mais 0,75 vezes, vezes e não E, a quantidade de sucos, que é o B9. Ok? Tá aí a função que vai calcular o quanto ele gastou. Só que essa função tem que ser o quê? Menor ou igual ao 15 reais que ele possui. Então tá modelado, aqui tá modelado o problema no Excel. Agora que vem a coisa nova. Até que é tranquilo, porque é só mexer em funções do Excel, a função que está usando é a função igual, só para ativar a equação. Né? Agora que vem a diferença. Então, cliquem no Solver, vai abrir essa caixa de diálogo aqui, que é a caixa do Solver. Primeira coisa, definir o objetivo, é a nossa função objetivo. Ele vem listado aqui, D17, eu acho que é o que está aqui, exatamente o que eu deixei marcado, a célula que eu deixei marcada, mas não é essa. Vamos pegar lá, clica lá para inserir, e é aqui, o 0 da função objetivo, na frente da função objetivo. Entra. É um problema de maximizar ou minimizar? Maximizar, tá aqui em cima, maximizar o número de itens. Então, deixa no maximizar. Se fosse minimizar, colocaria aqui, beleza? E esse valor D é para, você quer saber quantos pães eu tenho que comprar, quantos leites, quantos sucos eu tenho que comprar para, por exemplo, gastar só 13 reais. Aí você coloca valor D igual a 13. Mas nosso problema é aqui de maximizar. Alterando células variáveis. Aqui são as variáveis de decisão. Então, a gente vai incluir as 3 células, então é o B7, B8 e B9, que é aqui que vão aparecer os resultados. Inserido. Ok? Próximo, sujeito às restrições. Então, adicionar. Aqui, eu vou fazer as duas formas. Adicionar uma por uma e adicionar em blocos. O que significa em blocos? As restrições de menor ou igual, posso adicionar todas juntas. Daí, depois tem que ser em bloco, porque eu não posso adicionar de maior ou igual junto. Daí eu tenho que fazer um bloco só para de maior ou igual. Então, como que fica? Uma por uma. Então, adicionar, você vem aqui, é o lado esquerdo, vejam, é o lado esquerdo, que é a conta, e menor ou igual, e o lado direito, que é o limite da restrição. Então, o lado esquerdo é só esse aqui, certo? Aí já é de maior ou igual, então a gente tem que trocar daqui de menor ou igual para maior ou igual, e colocar o 8 aqui. Pessoal, uma coisa que eu indico, ele aceita colocar o 8, mas não façam isso, coloquem o valor da célula aqui, coloquem a célula. Ok. Por quê? Se você mudar o valor 8 aqui na célula, você vai ter que abrir o solver, excluir aquela condição, aquela restrição, e readicionar ela, se você clicar no 8 lá dentro daquela caixinha.
Então, é melhor você sempre adicionar a célula. Já vi bastante isso, pessoal, adicionando, colocando um número, daí eu pedia para mudar e dava tudo errado. Então, adicionar. Agora, a segunda equação. O lado esquerdo maior ou igual o lado direito. Ok. Beleza? Adicionar. Aí pode fazer o seguinte também, ó. Você pega o lado esquerdo, maior ou igual o lado direito e vai em adicionar. Aí ele não volta para aquela caixa, fica aqui, ele fica esperando a próxima restrição. Aí, nesse caso, é a última restrição, que é mesmo de menor ou igual. Então, lado esquerdo, menor ou igual, tem que clicar aqui, lado direito. E aí sim adicionar, porque é a última. Aqui estão as 4 restrições, tá? Então, aqui eu adicionei uma por uma, certo? Mas eu posso adicionar em blocos, como eu falei, vou excluir tudo para mostrar como adiciona em blocos. Daí tem que lembrar que o bloco, todo mundo tem que ser do mesmo tipo de desigualdade, ou maior ou igual, ou todo mundo de menor ou igual. Então, adicionar, vem aqui e copia as 3 partes esquerdas aqui do maior ou igual. Muda para maior ou igual, e aqui só copia as 3 linhas, ou as 3 células do maior ou igual. Adicionar, aí vem aqui só a próxima, esse já é de menor ou igual, não precisa mexer aqui, 15. Ok, porque não tem mais nenhum para ser adicionado. Beleza? Não precisa colocar maior ou igual que zero, porque o P maior que igual que zero, L maior ou igual que zero e S maior ou igual que zero, porque já tem essa caixinha, ó, tornar variáveis restritas não negativas. Beleza? Já está falando que é para ficar só pegar a parte positiva. Aqui, em geral, ele sempre aparece o GRG não linear. Eu não gosto desse porque ele dá bastante erro. Não sei o porquê, ele deve ter alguma forma que tem que ser uma forma padrão de apresentar os dados. Então, eu sempre coloco no LP Simplex. Beleza? Então, coloquem no LP Simplex que eu falei, né? Ele usa o Simplex para resolver o problema. Só mudem para o LP Simplex. E, por fim, só clicar em resolver. Pronto, ó. Manter solução do solver. Aqui tem relatórios que a gente vai ver só semana que vem, se eu não me engano. A gente vai ver como a gente analisa esses relatórios. Na verdade, a gente só vai ver esse relatório mais importante, o de sensibilidade. O resto é só limites e respostas que a gente já vai ver direto aqui. Ó, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Então, ele conseguiu achar uma solução ótima que satisfaça todas as restrições. Então, aqui a solução ótima. O número de pães ótimos, 12. Número de leites ótimos, 3. E número de sucos ótimos, 7. Com isso, ele vai ter 22 itens comprados, que é o máximo que ele consegue comprar com esse dinheiro, com 15 reais. Ele vai gastar exatamente os 15 reais, vai comprar o mínimo que ele precisava de sucos de leite e um pouquinho a mais de pães. Beleza? E aqui está a solução. Ah, professor, mas você colocou 000. Vamos colocar aqui, ó, menos esse número aqui. Esse outro, vamos colocar aqui um número absurdo, para ver se tem sempre como a partir do zero. 3 números absurdos. Como já está tudo modelado, é só clicar no solver e resolver. Ele volta para a solução inicial. Melhor, para a solução ótima. Então, não interessa qual é a solução inicial que a gente coloca aqui, ele sempre vai voltar para a solução, ele vai calcular a solução ótima. Beleza? Tanto é que no primeiro eu coloquei uma solução absurda negativa. Vamos mudar agora e colocar aqui, por exemplo, no menos 15, para forçar um erro, menos 15. Não, como eu mudei aqui, eu não vou precisar mexer aqui em nada, porque eu só estou mexendo nas células. O modelo já está fixo, travado aqui. É só clicar em... Olha o que aconteceu. O solver não encontrou uma solução viável. O solver não consegue encontrar um ponto para que todas as restrições sejam satisfeitas. Todas as restrições são satisfeitas. Ok? Então, não tem solução. Ele retorna tudo 000. Por quê? Porque é impossível, né? Você somar 3 coisas positivas dá um número negativo. Beleza? Então, retirando aqui o menos, voltando com 15. Se a gente clicar no solver e resolver, ele volta. Aí, perfeito. Então, lembrando, não precisa nem atribuir nada aqui. Ele já vai rodar normalmente. Não precisa colocar valores iniciais. Se colocar, ele vai mesmo assim, ele vai zerar tudo pelo simplex e vai começar a rodar o simplex. Vocês viram que a questão, nesse probleminha de 3 variáveis e 4 restrições, foi o quê? 1/10 de segundo para ele resolver. Muito rápido. Então, aqui, pasta. Eu vou criar uma nova planilha, para não perder aquela. O que a gente fez na solução gráfica, o problema é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui, só para colocar o modelo. Ele é maximizar 5... Eu vou usar x e y, tá, pessoal? Então, ele é 5x mais y, tá? Vou já aqui em cima.
Sujeito só duas restrições. A primeira restrição, sujeito a... Vou colocar aqui as duas restrições. X mais y menor ou igual a 4 e 3x mais 2y menor ou igual a 9. Aí aquela história, né? X, vírgula, y maiores ou iguais a zero, só para relembrar. Ok. Então, primeira coisa, colocar as variáveis de decisão. Então, variável de decisão x, colocar em maiúsculo, e y. Só tem duas variáveis de decisão. Função objetivo. Função objetivo. Qual é a função objetivo? Tá aqui, ó. 5x mais y. Só que lembrando que não vai colocar o nome, né? A célula do nome. A gente coloca a célula da frente que representa o nome. Então, igual 5 vezes B7, que é o x, mais B8, que é o y. Tá aí. Opa, tem que colocar tudo maiúsculo. Vou colocar tudo maiúsculo. Sujeito A. Tem a crase, mas não vou colocar. Sujeito A igual, aí vem, ó, x mais y menor ou igual a 4. Então, a célula numérica do x, que é o B7, mais a célula numérica do y, que é o B8, do lado direito, menor ou igual, só para falar que é menor ou igual, nem precisaria colocar esse menor ou igual, tá, pessoal? Porque o menor ou igual a gente coloca lá dentro do solver, né? Mas só para lembrar que é menor ou igual. A 4. Enter. Aí vem a segunda. A segunda equação que é 3 vezes x, ou seja, B7, mais 2 vezes y, que é o B8. Isso tem que ser menor ou igual a 9. Perfeito. Não precisa colocar maior ou igual que zero, que é lá dentro do quadrinho do solver que a gente coloca. Clica no solver. Primeira coisa, definir o objetivo, que é a função objetivo. Então, clica lá e adiciona o zero aqui, que é a função, o cálculo da função objetivo. Enter. Continua sendo de maximizar, poderia ser de minimizar, só trocar para minimizar, né? Só que daí quando a gente troca para minimizar, a gente tem que inverter as restrições para menor ou igual. De menor ou igual para maior ou igual, melhor dizendo. Alterando células variáveis, então só adiciona aqui as duas numéricas, B7 nesse nosso caso e o B8. Inserir. Adicionar as restrições. As duas restrições são de menor ou igual, então dá para adicionar em bloco. Pega as duas de uma vez só, já é de menor ou igual, só clica do lado direito e coloca aqui os limites do lado direito. Ok. Tornar variáveis não negativas, beleza, só trocar aqui pelo simplex. Então aqui não tem mais nada a ser feito, clica em resolver. Pronto, achou a solução ótima. Então manter a solução do solver, ok? Então, o x ótimo 3, o y ótimo 0 e a função objetiva igual a 15. Aqui está satisfeitas as duas restrições. A primeira restrição, eu vejo que até sobrou. Ó. Com o x igual a 3, ele ficou 3 menor ou igual a 4. Está satisfeito, está certo. E a segunda, 9, é menor ou igual a 9. Está certo. Então, está satisfeita as duas ao mesmo tempo. Então, a mesma coisa. Primeira coisa, vou colocar aqui só para não ter que ficar relembrando, qual é o modelo matemático? Então, é o modelo de minimizar C, custo, dado por x1 mais x2. Beleza? Se vocês quiserem, não precisa colocar o subíndice, tá? Coloca assim mesmo, x1, x2 numa boa. Não tem problema nenhum. Então, essa é a função objetivo. Sujeito a, já vou colocar aqui as condições. A primeira condição é 2x1 mais x2, ou melhor, maior igual a 30, porque é um problema de minimizar. Então, as restrições, pelo menos uma delas tem que ser maior ou igual. Segunda restrição é 3x1 mais 2x2, também maior igual a 50, se não me falha a memória. 50. Aí só, né? x1, x2 maiores ou iguais a zero. Só para relembrar. Então, vamos lá. Primeira coisa, listar as variáveis de decisão. x1, x2. São só duas. Lembrando, aqui vão aparecer os valores numéricos dela. Então, a gente não coloca nada por enquanto. Função objetivo. Tá? Aqui está a nossa função objetivo, que é x1 mais x2. Só que a gente não pode colocar o nome x1 mais x2. Então, a gente coloca B6 mais B7. Porque é aqui que aparecem os números que a gente vai trabalhar para x1 é no B6 e os valores para x2 é no B7.
sujeito, não consigo enxergar, sujeito a. Então, as restrições são duas apenas. Então, 2 vezes x1, que nesse caso é B6, mais x2, que nesse caso é B7. Isso tem que ser maior, igual a quanto? 30. Beleza? Próximo. Igual 3 vezes x1, que nesse caso B6, mais 2 vezes x2, que é o B7. Ok? Maior, igual a 50. Não precisa colocar x1 e x2 maiores ou iguais a zero, porque a gente coloca lá na caixa do solver. Clica lá no solver. Primeira coisa, definir o objetivo. Não é essa célula que está marcando a D13, não é, porque foi o último que eu cliquei aqui. Então, entrar e coloca o zero aqui da função objetivo. Inserir. Agora não é um problema de maximizar, é um problema de mínimo. Então, clica para mínimo. Inserir variável, alterar células variáveis, né? Coloca aqui os dois valores. Tanto faz a ordem, B6 e B7. Inserir. Adicionar as restrições. Como as duas são de maior ou igual, dá para colocar por bloco. Seleciona a coluna inteira, troca de menor para maior igual, certo? E coloca a coluna inteira. Ok. Tá aqui, só troca, né? Não, em geral não dá problema, mas é melhor trocar para LP Simplex. E resolver. Pronto, já deu a solução ótima. Qual é a solução? Manter, né, a solução ótima, ok. Qual é a solução ótima? x1 tem que valer 16,66667 e x2 zero. Nisso, ele atende as duas restrições. Se usar 16,6667, no primeiro vai dar 33,333333, que é maior que 30, e no segundo deu 50, que é maior ou igual a 50. Então, satisfez os dois. Lembrando aqui que é o quê? Agora é de minimizar. Então, a gente quer, tem que pelo menos satisfazer essas condições mínimas aqui. Aqui é de minimizar. Digamos que a gente colocasse, em vez de colocar de maior ou igual, vamos excluir ela, e fosse tudo de menor ou igual. Veja qual que é o resultado, se for de menor ou igual. O lado esquerdo, menor ou igual que o lado direito. Por isso que a gente tem que colocar. Problema de minimizar tem que ter pelo menos uma restrição de maior ou igual. Problema de maximizar, pelo menos uma restrição de menor ou igual. Vamos colocar todo mundo de menor ou igual. E é um problema de minimizar. Qual vai ser a solução ótima? Resolver zero. Que é aquela ideia, né? Se eu não colocar nada no x1, colocar 0 no x1 e 0 no x2, quando eu for somar x1 mais x2 dá zero. E esse é o mínimo possível para valores não negativos. Então, por isso que a gente tem que colocar sempre problema de minimizar, tem que ter pelo menos uma restrição de maior ou igual. Então, aqui, só colocar o lado esquerdo, maior ou igual, trocar para maior ou igual, o lado direito. Beleza? Ok. Adicionar e resolver o valor exato. Mais uma coisa, só usando essa última aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó. Ó, o valor ótimo da função objetivo 16, para esse problema, 16,66. Se eu quisesse perguntar o seguinte, quanto eu tenho que colocar no x1 e no x2 para que o valor da função objetivo dê 15? Agora, não quero saber se é o máximo ou o mínimo, eu quero saber que tem que dar 15. Satisfazendo essas condições aqui. Então, substitui, eu só mudei, valor D, tem que dar igual a 15. Ele não consegue achar uma solução. Porque ele não satisfaz as condições aqui, ó. Ele dá 45. Esse aqui não consegue satisfazer. Então, vamos colocar 16, para ver se dá 16. 16 talvez dê. 16. Não, não vai dar também não, 16. Também não deu 48. Então, vamos colocar assim. Vou colocar, então, 20. Quanto tem que ser no x1 e no x2 para dar 20? 20 vai satisfazer todas as condições. Aí ele conseguiu achar, ó. Se eu quero saber o valor da função objetiva tem que dar 20, então eu coloco 20 para o x1. Colocar outro valor lá, sei lá, maior para mudar, né, essa 50. Vamos ver se com 50 ele muda. Continua, né? Porque não faz muito sentido produzir o x2. Deixa eu ver outro aqui. Colocar, mas nesse caso aqui sempre vai dar a mesma coisa, 21. A mesma coisa. Ele nunca vai querer produzir o x2. É um probleminha do modelo aqui matemático. É o exercício 1B, se eu não me engano. Então, só o modelo matemático dele já está lá descrito, mas eu vou colocar aqui para
a gente vai poder ir direto para o exercício, vai maximizar a z dada por 15x mais 10y. Sujeito A, vou colocar direto aqui, 2x mais y menor igual a 1.500, x mais y menor igual a 1.200. Tá? E, por fim, x menor igual a 500. Três restrições. X, y maiores ou iguais a zero. X, y maiores ou iguais a zero. Então, vou começar aqui com as duas variáveis. Vou colocar tudo em maiúsculo para ficar um pouquinho melhor. X e y são só duas variáveis de decisão. Função objetivo. Vou aqui função objetivo. Aqui na frente. Essa que está aqui, ó. Essa primeira, 15x mais 10y. Então, é igual 15 vezes o valor numérico do x, que nesse caso está na célula B8. Mais 10 vezes a B9, que é o valor numérico do y. Então, aqui, primeira restrição. 2 vezes B8 mais B9. Ou seja, 2x mais y. Isso tem que ser menor ou igual a 1.500. Segunda restrição. B8 mais B9. Por quê? X mais y menor ou igual a 1.200. Okay? E a última só x, ou seja, melhor, né? B8 menor ou igual a 500. Beleza? Três restrições. Próximo passo, clica no solver, define a função objetiva, é esse daqui, 0. É um problema de maximizar, tá aqui é o maximizar ainda. Células variáveis só B8 e B9. Restrições, são todas restrições de menor ou igual, então dá para colocar em blocos. Menor ou igual, lado direito. E ok. Mudar para LP Simplex. Resolver. Pronto, deu a solução ótima. 300x e 900y. Vai dar um máximo de 3.500, satisfazendo todas as restrições. É a letra C do 1 ainda, que é max z igual a 30x mais 50y. É esse que eu fiz, não. Não é esse que eu fiz, não. 30x mais 50y. Sujeito a 2x mais y menor ou igual que 16. Esse é parecido com o do alfaiate. X mais 2y menor ou igual a 11. Só troquei, né, aqui de 300 para 30 e 50, de 500 para 50. X mais 3y menor ou igual a 15. X, y maiores ou iguais a zero. Só isso. Então, as duas variáveis de decisão, de novo, x e y, certo? Função objetivo sendo igual 30 vezes, qual é a célula do x? B7. B7 mais 50 vezes B8, que é a célula do y. Sujeito A. Primeira, 2 vezes B7 mais B8. Isso tem que ser menor ou igual a 16. Opa, menor ou igual a 16. Segunda restrição igual B7 mais 2 vezes B8. Isso tem que ser menor ou igual a 11. E por último, B7 mais 3 vezes B8 menor ou igual a 15. Próximo passo agora é simples. Solver. Ainda é de maximizar. Então vai ficar a função digital aqui, inserir. Maximizar, células variáveis, só B7, B8.
Adicionar, as três são de menor ou igual, então posso adicionar todas de uma vez só. Perfeito. E trocar aqui para LP Simplex. Resolve. Tá aí. 7, x ótimo 7, y ótimo 2. É a mesma resposta lá do terno e gravata, né? 7 ternos e 2 gravatas, não, desculpa, e vestidos, 2 vestidos. Vai dar uma função objetiva ótima de 310, só que lá é 3.100, se não me falha a memória, satisfazendo todas as restrições. As indústrias Barbieri fabricam os produtos 1 e 2. Lembrando, então, P1 é a variável, P1 e P2 são as variáveis de decisão. As restrições, a quantidade de tempo no departamento A, departamento B e departamento C. Então, eu vou colocar o modelo matemático aqui já direto. Então, ele é assim, ele quer vender esses produtos 1 e 2. Então, ele vai ficar max lucro dado por, se eu não me engano, é R$1 por cada produto 1. Então, 1 vezes P1, vou colocar P maiúsculo P1, mais 1,50, 1,5 vezes cada P2. As restrições. Quanto de tempo que leva ou melhor, que tem disponível do departamento A. Departamento A, isso. Então, ele usa 2 unidades, 2 horas para cada P1, mais 2 horas para cada P2. P maiúsculo. P2. Beleza? E ele só tem 160 horas do departamento A. Então, o modelo fica 2P1 mais 2P2 menor ou igual que 160. Primeira restrição. Segunda restrição, ele fica 1 hora para cada P1 no departamento B, mais 2 horas para cada P2 no departamento B. Deixa eu colocar os vezes aqui. 1 vezes. E o departamento P2 só tem 120 horas disponíveis. No departamento B. Departamento C, ele leva 4 horas para cada P1, mais 2 horas para cada P2. E o departamento C só tem disponível 280 horas. Número de produtos 1 e produtos 2 tem que ser maiores ou iguais a 0. Faltou um 0 aqui. Esse é o modelo matemático. Maximizar o lucro, dado por 1, P1 mais 1,5 P2, sujeito a, primeira restrição do departamento A, 2P1 mais 2P2 igual a 160, menor ou igual a 160, melhor dizendo. 1P1 mais 2P2 menor ou igual a 120, a restrição do departamento B. E 4P1 mais 2P2 menor ou igual a 280, a restrição do departamento C. Ok? Então, quais são as variáveis de decisão? P1 e P2, que são os dois produtos produzidos para venda. Função objetivo. Como que é dada a função objetivo? Então, é igual 1 vezes P1, ou seja, B7. Mais, não precisa, esse 1 vezes não precisa, né, pessoal? Só não precisa colocar, eu coloquei precisinhos. Mas 1,5 vezes B8, que é o valor numérico do produto 2. O jeito. As 3 restrições. A primeira restrição do departamento A, que fica 2 vezes B7, que é o P1, mais 2 vezes B8, que é o P2. Tem que ser menor ou igual às 160 horas que o departamento A tem disponível. Departamento B, então é P1, ou seja, B7, mais 2 vezes B8, P2, né? Isso tem que ser menor ou igual a 120 horas disponíveis no departamento B. Terceira e última restrição, 4 vezes o P1 mais 2 vezes o P2. Beleza? Isso tem que ser menor ou igual às 280 horas disponíveis pelo departamento C. Ok. Aqui a modelagem está pronta, só precisa agora resolver pelo solver. Então, solver,
Função objetivo é aqui à frente, né? A célula da frente da função objetivo. Continua sendo um problema de maximizar ainda, ó, é maximizar, então continua a maximizar aqui. Células variáveis é a quantidade de produto 1 e 2. Aqui. Adicionar as restrições, as três são de menor ou igual, então dá para colocar em bloco as três de uma vez só. Lado direito. Ok. Só trocar aqui. Vamos rodar com GRE não linear. Gradiente, alguma coisa não linear. Não lembro o nome desse método, se GRG. Mas é gradiente alguma coisa. Resolver. Deu a resposta lá. Manter a solução do solver. Ele diz que para esse problema dos produtos 1 e 2, o melhor é produzir 40 P1 e 40 P2, gerando um lucro de 100, beleza? Satisfaz todas as três desigualdades, as três restrições. Sobra ainda algumas horas no departamento C. Se rodar esse mesmo problema, só que trocando para o simplex, ele vai dar o mesmo valor, porque esse é o valor ótimo. E nesse caso, ele é um problema consistente, ele não está mal formulado. Ok? Então, tanto faz colocar tanto LP simplex quanto GRG linear lá. Beleza? Então, esse aqui tinha que fazer a modelagem, o modelo matemático está aqui, e a implementar no solver do Excel. Vamos agora para o problema do terno e gravata, é o mesmo, acho que dá para pular, né? Porque é exatamente igual a esse, só que a única coisa que vai trocar aqui, ó, do ternos e gravata, vai colocar 300 e 500 aqui. O resto tudo igual. Então, aqui na função objetiva, a gente só vai multiplicar por 300 e esse outro por 500, em vez de 30 e 50. Se a gente rodar, só mudou a função objetivo, não mudou mais nada. Então, terno e gravata está feito, é o mesmo resultado, beleza? Isso aqui eu vou deixar com o que estava anteriormente. Vai rodar e dá. Ok. Então, 6, 7. 7 é o do investimento. Aquele que ele diz, tem dois investimentos, ele tem 15 mil para investir em dois títulos. O título A tem um retorno, é mais arriscado, mas tem um retorno maior, de 15%, em cima do valor investido. E o título B é mais seguro, tem um retorno de 8,2% em cima do valor investido. Então, é o rendimento. Aí as considerações. Então, aqui a gente já consegue tirar a nossa função objetiva. Porque qual é a ideia? Quanto ele deve investir em A e quanto em B. Então, essas são as variáveis de decisão. Quantidade investida em A é a primeira variável de decisão. Quantidade investida em B é a segunda variável de decisão. Então, antes de mais nada, fazer o seguinte. Quais são? Vou colocar aqui. Maximizar rendimento, colocar a função R, dada por o título A rende 15%. Então, vou colocar 0,15 vezes o quanto eu investi em A. Mas o título B rende 8,2%. Então, é 0,082 vezes o quanto foi investido em B. Então, aqui vou ter que aumentar para caber tudo numa única aí. Então, esse eu acho que eu vou ter que aumentar mais. Eu tenho, não preciso, não tenho max aqui. Essa é a função objetivo. Maximizar o rendimento, onde, como que eu calculo o rendimento de A? 15% do que foi investido em A. Como eu calculo o rendimento de B? 8,2% de quanto foi investido em B. Como que eu calculo o rendimento total? Rendimento de A mais rendimento de B. Ótimo. Sujeito A. Primeira condição, ele falava o seguinte, não pode investir mais do que 6.500 em A. Então, A tem que ser menor ou igual a 6.500. Segunda restrição, tem que investir mais do que 2.500 em B. Então, B maior ou igual que 2.500. E a terceira restrição, que está implícita, mas ele fala em algum momento, ele tem 15 mil para investir. Então, quanto investiu em A mais quanto investiu em B tem que dar 15 mil. Então, A mais B menor ou igual a 15 mil. Por isso que eu coloco menor ou igual, porque ele não precisa necessariamente investir os 15 mil. Mas, né, para maximizar, ele vai querer investir mais do que pelo menos os 15 mil. Quanto investido em A e quanto investido em B tem que ser maior ou igual a zero. Esse é o modelo matemático. Está aí feito o nosso modelo matemático. Então, variáveis de decisão. Quanto investiu em A
e quanto investiu em B. Função objetivo. Qual é o valor da função objetivo? Essa aqui, ó. 0,15 vezes a célula do A, que é o B8, mais 0,082 vezes o quanto investiu em B, que é o B9. Beleza? Essa função objetivo aqui. Enter. Sujeito a as três restrições. Então, a primeira restrição, a restrição só fala do A. Então, B8, que é referente ao A, tem que ser menor ou igual a 6.500. Segunda restrição só fala de B. Então, B9 tem que ser maior ou igual a 2.500. E, por fim, a restrição da soma total. Então, B8 mais B9, ou seja, A, quantidade em A mais quantidade em B, tem que ser menor ou igual, no máximo, a 15.000. Aí está modelado agora para aplicar o solver. Solver, função objetivo. Tá aqui, coloca lá a célula na frente da função objetivo. Nossa função objetivo é maximizar. Nossas variáveis de decisão são só o valor investido em A e B. E adicionar. Não é um conjunto de desigualdades de mesmo tipo, né? Tem maior igual e menor igual. Então, a gente tem que colocar uma a uma. Então, primeira é menor ou igual do lado direito. Adicionar. A gente fica ainda nessa caixa de diálogo. A segunda é maior ou igual ao lado direito. Adicionar. Aí a última é de menor ou igual ao lado direito. Ok. Vamos jogar lá para LP Simplex. E, se não falta nada, resolve. Aí ele apresenta a solução ótima. Então, quanto ele fala para investir? Exatamente 6.500 em A e 8.500 em B. Isso vai gerar um lucro de 1.672. Lembrando que por que deu um lucro baixo? Se eu somar os dois, vai dar mais. Porque o rendimento é calculado em porcentagens de investimento. Então, 15% de 6.500 mais 8,2% de 8.500 dá 1.672. Ok? E investiu, satisfez a primeira restrição, que é no máximo 6.500. Satisfez a segunda restrição, que fala que tem que ser no mínimo 2.500, ou investiu bem mais, e investiu exatamente os 15.000 que ele possuía. Uma companhia de transportes tem dois tipos de caminhões. O tipo A tem 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 3 metros cúbicos de espaço não refrigerado. O tipo B tem 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 1 metro cúbico de não refrigerado. O cliente quer transportar produtos que necessitarão de 16 metros cúbicos de espaço refrigerado e 12 metros cúbicos de espaço não refrigerado. A companhia calcula que são necessários 1.100 litros de combustível para uma viagem com o caminhão com o caminhão A, com cada caminhão A, e 750 litros de diesel, né, com cada caminhão B. Quantas viagens, ou seja, quantos caminhões A e quantos caminhões B a gente precisa aqui para minimizar o custo de combustível e satisfazer as condições do cliente. Então, primeira coisa, nossa função objetiva ele é de minimizar agora o custo com diesel. O combustível é o diesel do caminhão. Onde ele é dado por 1.100 para cada caminhão A, mais 750 litros para cada caminhão B. Beleza? Quais são as restrições? O volume que o cliente precisa de espaço refrigerado e o volume não refrigerado. Então, o volume refrigerado, 2 vezes para cada A, mais 2 para cada B. Isso tem que ser menor, ou melhor, maior ou igual a 16 metros cúbicos, que é o que o cliente precisa. E espaço não refrigerado, então a gente vai ter 3 vezes A mais 1 vezes B. Isso tem que exceder 12 metros cúbicos. Número de caminhões A e B tem que ser maior ou igual a 0. Beleza?
Aqui, função, opa, antes de mais nada, quantidade, pode colocar assim, né? Quantidade A, de caminhões A, quantidade de caminhões, opa, tem que mudar para B. Não precisa, pode colocar A e B, tá certo também. Função objetivo. Qual é a função objetivo? É aquela ali, ó. 1.100 vezes a quantidade de caminhões A, então é o B6, mais 750 vezes a quantidade de caminhões B, que é B7. Sujeito a... São só duas condições. Aqui eu vou colocar o nome delas. Eu vou pular aqui, vou colocar em minúsculo. Espaço refrigerado. E a segunda, espaço... Eita, não refrigerado. São o nome das duas restrições. Então, a primeira restrição está aqui, ó, essa aqui. Ele é 2 vezes B6 mais 2 vezes B7. Isso tem que atender uma demanda mínima, demanda de 16 metros cúbicos. Por isso que a demanda mínima maior ou igual. Aqui, espaço não refrigerado, então é igual 3 vezes B6 mais B7, vou colocar só, né? B7, porque é uma vez o B, não B. Demanda mínima de 12. Ok? Então, solver, função objetivo, tá aqui, é o B9, seria. É um problema agora de minimizar, muda para minimizar, células variáveis B6 e B7, seria. Restrições, as duas são de maior ou igual, então dá para colocar em bloco, maior ou igual, só troca para maior ou igual, do 16 e 12. Ok. LP simplex, aqui acho que não tem mais nada para usar. Então, resolver. Tem aqui, vamos colocar aqui, ó, a resposta também, ó, colocar só esse relatório que ele vai gerar um relatório novo. Tá aqui o relatório de resposta. Vamos analisar como que deu. Fala, ó, 2 caminhões do tipo A e 6 caminhões do tipo B. O nosso custo vai ser de 6.700 litros de diesel para transportar todos esses 16 metros cúbicos refrigerados e 12 metros cúbicos não refrigerados. Olhando o relatório de respostas. Aqui ele basicamente vai apresentar essas respostas, só que com os nomes já direto, ó. Então, ó, função objetivo, que é se eu colocasse outro nome aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. A função objetivo, vou colocar litros, colocar em maiúsculo, litros de diesel. E rodar de novo, só para ele gerar um novo relatório. Eu vou fechar aqui, antes de mais nada, deixa eu fechar esse relatório, para ele não ter mais do que um. Excluir. E vou rodar de novo. Ó. Tem quantidade de caminhão A, colocar assim, ó. Quantidade de caminhão A, vai ficar grande, colocar em minúsculo. Mas não tem problema. E aqui, quantidade caminhão, acho que tá tudo certinho. Aqui sobrou um N. Não, M. Caminhão. Litros de diesel, ótimo, tá perfeito. Agora sim. E rodar ele só para mostrar, né, o relatório. Resposta. Sensibilidade vai ver semana que vem, então só vai ver resposta agora. Ok. Então, mesma coisa, não mudou nenhum número, eu só mudei o nome, né? E aqui tem, ó, litros de diesel, o valor ótimo, 6.700. Aqui o original, porque eu já estava no 6.700. Valor ótimo, final, 6.700 litros de diesel. Quantos caminhões? A, 2. Tá? Quantos caminhões B? 2 também. Beleza? Aí as restrições. Espaço refrigerado. Qual é o valor e quanto que sobrou? Nada. Ele atendeu exatamente o necessário, os 16. Espaço não refrigerado. Não sobrou nada. Atendeu exatamente os 12 necessários. Então, esse aqui é o relatório de resposta. Na verdade, é só para deixar, vamos dizer assim, contextualizadas as respostas. Já tem um nome, por isso que eu coloquei. Falei, vamos colocar o nome nas restrições. Ele dá o nome certinho das restrições. Coloca o nome das variáveis de decisão, ele dá certinho o nome da variável de decisão e a resposta final. E aqui, se você colocar o nome da função objetiva, ele fala, ó, quantos litros de combustível, litros de diesel que eu quero
que eu quero calcular, ou que eu quero obter, né? O mínimo possível, ele já apresenta aqui. Só aqui que ele sempre coloca à esquerda, os relatórios ele coloca à esquerda da planilha, tá, pessoal? Pode confundir um pouco, mas é só isso mesmo.